No ar, mais um Soul Podcast e hoje o assunto é interessantíssimo. A gente vai falar de equipe, cultura, liderança, como extrair mais dos seus colaboradores. Então, se você é empresário, vai ser um papo imperdível e você, que é um colaborador, vai também poder entender se teu chefe, teu patrão, está extraindo tudo o que pode de você. Mas antes de eu apresentar o meu convidado, roda a vinheta. Mais um episódio do Soul Podcast começando e antes de eu apresentar o meu convidado, eu preciso passar alguns recados. O primeiro deles é agradecer. Vocês estão vendo que o nosso estúdio está com algo diferente no cenário. É a nossa tela interativa aqui do Studio For You, uma parceria com a eMove. Então imagina você que quer gravar seu curso online ou então você que tem sua empresa, quer colocar algo dinâmico, didático, interativo dentro de uma sala de reunião, de uma sala de aula. A eMove é a parceira perfeita para você ter uma telona dessa. Isso aqui é tipo tela de telejornal, sabe? Do SPTV da vida. Então você pode escrever, é totalmente interativo. Então o meu muito obrigado à eMove por essa parceria aqui com o Studio For You. Bom, Rony Varela, deixa eu abrir a nossa mini bio aqui para eu te apresentar para a galera. Especialista em análise comportamental e gestão de pessoas, sócio do Serac e mentor do Fire Club da MLS, que é a Major League Society, a maior liga de empresários e mentorias do Brasil. E aí, Rony, como tá? Cara, tô lisonjeado de estar aqui com você hoje, né? É maravilhoso estar aqui com vocês, ainda mais pessoas que eu confio, sócios muito queridos da nossa liga e pessoas que realmente cuidam dos nossos sócios e cuidam de mim também, né? Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Fico muito feliz de estar com você aqui hoje, Gabriel. Contar um bastidor? Tava aqui ontem, né? Tava aqui ontem, cara. Tô aqui até descamando já. O Rony tava aqui ontem na Raw For You, na nossa clínica de estética. Ele que é um dos nossos pacientes. Não deixa de cuidar da sua aparência, do seu bem-estar, tá sempre conosco. E aí eu pedi para ele vir aqui novamente pra gente gravar esse podcast, porque o Rony tem muito para ensinar. E antes da gente entrar no papo de vez, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua história. Até eu não conheço a tua história lá do comecinho e acho que seria legal também para a audiência entender quem é Rony Varela. Legal. Eu acho legal, Gabriel, que às vezes as pessoas elas perguntam assim pra mim, Rony, quem é você? E o marketing sempre coloca assim, Rony, analista de análise comportamental, especialista em análise comportamental, coloca várias coisas legais ali sobre mim, mas a gente sempre, eu falo isso para todos os meus mentorados, né? Nós somos o processo, né? Nós somos aquilo que nós começamos lá no comecinho e eu sou fruto do interior, sou um menino do interior do Goiás, vim lá de uma cidadezinha chamada Lusiânia, para ser mais específico, vim de um bairro chamado Jardim Gá, né? Isso há 30 anos atrás, 20 anos atrás, morei muito tempo lá. Era uma cidade muito difícil, né? Com pouquíssimas oportunidades. Eu lembro que nós tínhamos um mercadinho que chamava Mercado Esmarrosa, que era o lugar onde dava para trabalhar. Tínhamos um posto de saúde e uma escola municipal na cidade, isso era tudo. Né? E eu percebi que ali era um lugar que tinha muita escassez, né? Tinha ausência de possibilidades, ausência de oportunidades, e eu descobri ao longo da minha vida que a oportunidade não está nos lugares, a gente precisa criar, né? Nós precisamos buscar a nossa oportunidade, se a gente não encontrar, nós precisamos ser a nossa própria oportunidade. E ali eu comecei a fazer o meu melhor. Então eu ia para a escola e eu pensava, poxa, eu não posso ser somente igual às pessoas que estudam comigo. Eu preciso ser alguém diferente. Então eu comecei a me espelhar nos professores. Falei, cara, os professores são alguém que estão num limite, numa linha superior à minha. Estão acima de mim. Depois eu comecei a pensar, falei, poxa, tem alguém que está numa condição melhor do que a do professor, que a do diretor. Então eu comecei a me aproximar deles. E as pessoas falavam, você é puxa-saco do professor, puxa-saco do diretor. E eu pensava, cara, a minha realidade é tão difícil. Né? Lá em casa, muitas vezes, não tinha o que comer. Às vezes não tinha... arroz e feijão nunca faltou, né? Mas não tinha uma carne, não tinha biscoito, não tinha nada pra gente pensar diferente de arroz e feijão.
E eu falei, poxa, eu preciso espelhar, eu preciso mapear quem tá lá em cima. E era uma coisa muito pequena ainda, porque eu ainda era criança. Nem sabia o que era mapear, né? Mas eu sabia que eu queria parecer com os professores. Depois eu pensei, eu preciso parecer com os diretores. E deu muito certo. Saí do ensino fundamental, fui para o ensino médio, numa outra cidade. Lá eu conheci os diretores da escola, me aproximei muito com a diretora da escola e ela percebeu, ela falou, você é diferente e eu tenho uma oportunidade para você aqui. Vai abrir uma unidade do Senai e eu gostaria de te indicar como menor aprendiz para uma empresa. Eu falei, poxa, super quero, não tinha, né? E eu lembro que o salário era R$200. Falei, não, tá ótimo, né? R$200 estava muito bom. Fui fazer o curso de aprendizagem industrial pelo Senai, fiz assistente administrativo, entrei na primeira empresa que eu trabalhei com recursos humanos, inclusive em 2003. E dali pra frente eu comecei a me espelhar em pessoas maiores. Falei, poxa, eu tenho um gerente, tenho um diretor. E comecei a mapear o que aquelas pessoas faziam. Eu sempre soube que eu queria ser alguém maior, sempre soube que eu queria ter sucesso. Quando as pessoas falam, Rony, você se surpreendeu com tudo que você vive hoje? Hoje ser sócio do maior ecossistema de contabilidades do país, ser sócio da maior liga para mentores do país, isso te surpreende? Eu posso te dizer que às vezes, Gabriel, às vezes me deixa muito feliz, mas não surpreso. Porque eu acho que quando a gente treina para atingir um resultado, quando a gente faz isso com muita constância, com intensidade, a gente não se surpreende. A gente sabe, muitas vezes eu olho e falo, poxa, eu sabia que eu ia conseguir, eu sabia que ia dar certo, eu sabia que se eu continuasse fazendo isso, muitas vezes quando as pessoas falavam que não valia a pena trabalhar para os outros, que não valia a pena acordar cedo e passar... Porque a gente, quando trabalha, a gente engole muito sapo, né? Uhum. Poxa, você vai ficar engolindo sapo de chefe, você vai ficar passando pelas coisas que você passa só para ter um salário. E eu sabia que ia dar certo. Que fazer o que eu estava fazendo, trabalhar com a intensidade, trabalhar com amor pelo que eu fazia, ia dar certo e deu muito certo. Cheguei aqui em São Paulo em 2016. Em 2016 eu conheci o Serac. Entrei no Serac como assistente de departamento pessoal. Fazia folha de pagamento. A folha de pagamento para mim sempre foi uma coisa muito, muito grandiosa. A minha família foi despejada muitas vezes de aluguel por conta de não ter como pagar o aluguel naquele dia, né? Minha mãe teve várias vezes a empresa atrasou o pagamento, a gente não tinha como pagar o aluguel porque o salário estava atrasado. E a gente foi despejado muitas vezes. Então toda vez que eu fazia folha de pagamento, e eu lembro que fiz folha de pagamento para diversas empresas, e eu sempre entreguei antecipada. E eu sempre entregava antecipada porque eu pensava, cara, alguém que está dentro dessa folha de pagamento tem um aluguel para pagar, e se eu não pagar no prazo, essa pessoa pode ser despejada, a luz pode ser cortada, talvez tenha um leite para ser comprado ali que não vai ser comprado, a criança vai ficar com fome. Então eu sempre trabalhei, fiz o meu trabalho lembrando do que eu passei, né? E eu fazia com muito amor, porque eu sabia que alguém não fez com amor quando eu era criança e me fez passar por tudo que eu passei. E esse amor pelo que eu fazia me tornou gerente. Eu saí em 4 meses, eu estava no Serac, me tornei gerente de recursos humanos. Comecei a trabalhar com desenvolvimento de pessoas, treinamento, desenvolvimento de profissionais. Lá dentro do RH... Fiz toda a implantação de cultura do Serac. Nós éramos, na época, 49 funcionários. Chegamos a 300 funcionários e atualmente com 1.000 funcionários. E essa cultura foi uma cultura que foi se fortalecendo de tal forma que a empresa se tornou uma empresa não só de contabilidade, mas uma empresa de educação, uma empresa de tecnologia. E nós fomos expandindo de uma forma como a gente não esperava. E nós expandimos porque nós acreditamos sempre que uma empresa forte, uma empresa que tem potencial, ela tem pessoas muito fortes, ela tem pessoas fortalecidas, ela tem uma cultura fortalecida, tem pessoas que contribuem para essa riqueza, para esse desenvolvimento, e dessa forma a gente foi conquistando novos patamares. E aí não teve outro jeito, né? Acabei me tornando sócio da empresa, hoje tenho uma sociedade dentro da empresa que eu ajudei a construir. Que sensacional. Legal. Você fez um resumaço da vida. Contei 30 anos em 10 minutos aqui. Bem menos, em 2 minutos, acho. Rony, cara, já deu para entender o nível e o papo que a gente vai ter hoje.
vou voltar um pouquinho para te fazer algumas perguntas. Você imagina, e é uma coisa que eu sempre falo e eu adorei que você citou isso, de criar a oportunidade. Onde o Rony estaria hoje se você não tivesse criado as oportunidades que você criou? Cara, é bem simples, porque às vezes eu vejo algumas pessoas falando, né, e isso é até um pouco complicado de falar, mas tem muita gente que fala, poxa, eu nasci na favela, não tive oportunidades, e é por isso que a minha vida é desse jeito, né? Eu também não tive nenhum privilégio, né? Passei por nunca estudei numa escola particular na vida, né? Nunca tive amigos ricos, né? A minha vida foi difícil como a vida de muitas pessoas. O que eu fiz foi acreditar no meu potencial, acreditar que eu sou a oportunidade. E se eu não tivesse acreditado nisso, eu estaria como 100% dos meus amigos estão hoje. 100% das pessoas que estudaram comigo, que trabalharam comigo no passado e que acharam que não era dessa forma, que acharam que alguém precisava fazer algo por elas. É muito triste observar que existem pessoas que acreditam que o governo tem que fazer algo. Poxa, o governo precisa fazer alguma coisa para eu ter uma vida melhor. A empresa precisa fazer alguma coisa para eu ter uma vida melhor. Poxa, o meu chefe precisa me dar uma oportunidade. A empresa precisa abrir portas. Só que eu aprendi que a chave somos nós. Quem abre as portas somos nós mesmos, né? E com certeza eu seria talvez um profissional de departamento pessoal até hoje. Estaria fazendo folha de pagamentos, talvez com salário de 4, 5 mil reais. Que ensinamento. O que você acha? Acho sensacional tua resposta. Maravilhosa. A gente sempre fala isso também, a gente sempre bate nessa tecla de cria suas oportunidades, não fique esperando acontecer, porque pode até ser que aconteça para alguns, mas é muito raro você ter tanta sorte assim, né? E quando a sorte não vem, você tem que fazer a sua sorte acontecer. Tem que fazer a sorte acontecer. Uma coisa, Gabriel, que contribuiu muito para minha mentalidade, porque eu acho que a gente não nasce com a mentalidade assim, a gente vai formando de acordo com o ambiente que a gente está, né? A minha casa era uma casa muito pobre, mas o ambiente da minha casa era um ambiente muito próspero. Minha mãe, ela nunca aceitou que nós não tivéssemos educação, ela nunca deixou que nenhum dos meus irmãos não trabalhassem. Minha mãe sempre ensinou a gente a trabalhar. Desde cedo, ela sabia que a solução estava no trabalho. E eu lembro que uma vez eu pedi dinheiro para minha mãe falou assim, eu não tenho, mas um dia você vai trabalhar e você vai poder ir para São Paulo. Meu sonho era conhecer São Paulo, né? E ela foi me ensinando isso. E a minha mãe, ela, mesmo com toda a dificuldade, a minha mãe, ela sempre teve uma visão de que ela não ia depender dos outros. E isso me ajudou muito. A minha mãe, nós nunca recebemos Bolsa Família, para você ter ideia. E nada contra quem recebe, eu acho que é um benefício legal. E se a pessoa precisa, tem mais que buscar. Mas a minha mãe nunca aceitou. E ela falava, a gente não vai viver de Bolsa Família. A gente vai viver com o trabalho, com o nosso esforço. Se for pra gente comer pouco, a gente vai comer pouco. Se for pra gente ser despejado, a gente vai ser despejado. Mas a gente vai trabalhar e o nosso trabalho vai mudar a nossa vida. E minha mãe ensinou isso pra gente, né? Então, eu nunca acreditei que a gente deva depender dos outros, né? Eu nunca acreditei que alguém pudesse abrir uma porta pra mim, mas que eu deveria buscar todas as chaves para abrir as minhas portas. Sensacional. E a minha sequência de pergunta viria justamente nisso. A gente fala muito da ambiência, que a gente muda muito a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa visão a partir do ambiente que a gente vive. E eu ia te perguntar, como no ambiente que você nasceu, você conseguiu ter essa visão que você teve desde da infância? Eu acho que a resposta é bem na linha dentro de casa, né? Eu tive duas grandes referências. A primeira referência foi minha mãe, né? Sempre trabalhou. Minha mãe, pra você ter ideia, Gabriel, minha mãe nunca entregou um atestado. Minha mãe trabalha até hoje. Minha mãe tá com 60 e... Me desculpa a vergonha, mas não... Acho que uns 62, 63 anos. Minha mãe trabalha até hoje. Ela tá em São Paulo? Minha mãe mora lá no interior do Goiás ainda. E minha mãe trabalha até hoje e ela nunca entregou um atestado. Eu não lembro nenhuma vez da minha mãe entregar. Minha mãe reclamava, falava, poxa, tô com dor nas costas, dor de cabeça, dor no estômago. Mas a minha mãe nunca entregou, nunca deixou de trabalhar.
Nem minha mãe, nem meu pai. Meu pai também sempre foi muito trabalhador. Meu pai tinha 1 emprego, 2 empregos. Às vezes ele trabalhava 2, 3 empregos. Sempre fazia bico. Então a gente cresceu num ambiente de pessoas que trabalhavam. Isso me ajudou muito. A segunda referência que eu tenho foi a igreja. Hoje eu não pertenço a nenhuma religião, mas eu cresci num ambiente evangélico, né? A minha família também não era evangélica e eu decidi, desde criança, ir para a igreja e eu ouvia as histórias, né? Então eu ouvia muito as histórias e entendia muito sobre ambiente. Eu observava e falava, poxa, se Pedro mudou de vida mudando de ambiente, se Abraão mudou de vida mudando de ambiente, se José mudou de vida mudando de ambiente e nenhum deles tiveram uma vida fácil, eu também vou viver isso. Eu também vou mudar os meus ambientes. Eu também vou seguir. O que me impede de chegar onde eu quero chegar? E eu comecei a observar. Pessoas de sucesso são pessoas que tiveram mudanças de vida. Então eu posso entender a minha mãe como uma pessoa de sucesso. Eu posso entender personagens da Bíblia como pessoas de sucesso. Personagens como você, a Fernanda, como pessoas de sucesso. Eu posso entender cada pessoa como uma pessoa de sucesso e mapear o que elas fizeram de diferente. O que essas pessoas fizeram para chegar onde elas chegaram e alguém contar a história delas. Não estou falando de ganhar dinheiro. Estou falando de ser reconhecido por algo que fez. Estou falando de mudança de vida e construção de legado. Então eu aprendi muito com a igreja. Aprendi muito com Jesus Cristo. Tenho as escrituras como o meu maior referencial, né? Cada apóstolo, cada discípulo de Jesus Cristo, cada história contada na Bíblia como referência e seguir aqueles passos que me trouxeram até aqui. Tanto que quando eu resolvi sair de Brasília, que ainda era muito difícil a minha vida lá, ainda não era um salário que eu esperava, eu me baseei muito mesmo na história de Abraão. Falei, poxa, preciso sair da minha terra, preciso sair do meio da minha parentela, preciso me desafiar, preciso ir para um desafio novo, um lugar onde eu tenha as minhas próprias conquistas e que eu não dependa da minha família, porque até então eu ainda tinha uma pequena dependência. Eu sabia que eu podia correr pro colo da minha mãe. Né? Falei, preciso ir para um desafio maior. Vim para São Paulo, deu muito certo. Algum momento você pensou em desistir dentro das dificuldades? Porque a gente sabe que hoje a gente vê aí com todo esse sucesso, mas é difícil imaginar toda a dificuldade que você deve ter passado por ter feito essas escolhas, por ter escolhido sair da sua cidade e viver algo novo. Teve algum momento de... Teve um momento só, um momento que foi bem, bem difícil na minha vida, que foi quando eu cheguei aqui em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo, eu lembro que eu tinha R$800, que era o valor da minha rescisão do contrato de trabalho. E foi a primeira vez em São Paulo? Eu já conhecia São Paulo de passeio, não de vir em caravanas, enfim. Mas não de morar. E desses R$800 eu peguei R$500 e imprimi de currículo. Fiquei com R$300 e ao longo dos dias esses R$300 acabaram. Que loucura! E eu fiquei morando de favor no bairro chamado Bairro dos Pimentas aqui, depois de Guarulhos, ali a região de Guarulhos. E eu precisava pegar carona todos os dias para vir entregar os currículos aqui em São Paulo, né? Então eu pegava um ônibus que saía do Pimentas, vinha até a Estação Armênia, da Estação Armênia pedia para liberarem a catraca do metrô para eu continuar entregando currículo, porque eu não tinha dinheiro para pagar passagem. Se você imagina, se eu não tinha dinheiro para pagar passagem, eu passava o dia inteiro andando sem comer, porque eu também não tinha dinheiro para comer. Então não tomava café da manhã, não almoçava e só jantava quando eu voltava. E teve um dia que eu estava na Vila Olímpia e eu comecei a entregar currículo. Os RHs não abriam para eu entrar, para eu me apresentar, então eu tinha que entregar nas portarias dos prédios os currículos. E eu me senti muito mal, porque eu sempre recebi os candidatos como RH. Sempre recebi. Eu falei, e aí eu sentei, tava com muita fome, acho que era umas 5 horas da tarde. Eu sentei na calçada, tava tonto de fome, assim, sentindo tontura mesmo. E aí eu sentei e eu chorei muito. Naquele dia eu falei, cara, se não der certo eu vou desistir de tudo. Se hoje não der certo eu vou desistir de tudo. E eu lembro que eu tive que comer, eu não estava aguentando de fome, e eu abri um saco de lixo e comi do lixo, da lixeira ali na Vila Olímpia. Voltei andando, não consegui carona, voltei andando da Vila Olímpia para a Estação Armênia,
Eu não consegui carona. Cheguei, já era umas 10 horas da noite aqui na Armênia e trocaram um motorista que me levava pro Pimentas. E aí eu falei, poxa, agora eu vou ficar tentando. Fiquei tentando carona, não conseguia. Fui até a estação do metrô Tietê. Cheguei lá na rodoviária do Tietê e comecei a pedir dinheiro, né? Porque eu não estava conseguindo carona. E aí o segurança me pegou pela camisa assim e me jogou para fora da estação e falou assim, olha, aqui não é lugar para vagabundo pedir dinheiro. Esse dia foi um dia que eu tive vontade de desistir. Nossa. Falei, cara, não dá para continuar desse jeito. Eu nunca precisei passar por isso. Nem quando eu passava dificuldade na casa da minha mãe, eu nunca fui tão humilhado. Nunca passei por tanta... Nunca precisei pegar comida no lixo para comer. Esse dia para mim foi o pior de todos. E aí para finalizar com uma cereja do bolo, voltei para casa que eu morava de favor. Na casa de uma prima. E quando eu cheguei, eu entrei, tomei um banho, fui pro quarto. E aí eu escutei ela falando pro filho dela assim, fulano, vai ali no forno, porque eu acho que agora ele já dormiu, e pega a pizza. E aí aquilo acabou comigo. Eu falei, poxa, mas nem na casa da família. E esse pega a pizza que ele tá dormindo, aquilo ali me machucou assim absurdamente. No dia seguinte, eu recebi uma ligação me chamando para ir trabalhar no Serac. E aí foi quando eu comecei a trabalhar no Serac e a minha vida mudou de vez. Que isso. Que história. Muito legal. Mano. Que história. Incrível. O quanto você acha que todas essas experiências que você passou te ajudaram a te moldar como líder? Cara, 100%. 100%, porque às vezes a gente esquece, e eu falo isso para todos os meus alunos de gestão de pessoas, né? A coisa mais comum é ouvir as pessoas falando assim, Rony, como que eu faço para entender o ser humano? Como é que eu faço para conhecer melhor sobre as pessoas? E o que eu sempre respondo é, aprenda primeiro, antes de aprender sobre pessoas, aprenda a ser humano. Você precisa primeiro ser humano, você precisa saber o que o ser humano passa. A minha excelência em tudo que eu fiz até hoje sempre foi por conta da minha humanidade, por conta daquilo que eu passei. Se eu entregava a folha de pagamentos no prazo, era porque eu sabia que tinha pessoas lá do outro lado precisando daquele pagamento para pagar um aluguel, uma luz. Se eu fazia uma admissão com carinho, com amor e fazia rápido o contrato de trabalho de um colaborador e tinha prazer em fazer processo seletivo, porque eu sabia que eu estava mudando a história de alguém. Pra você ter ideia, Gabriel, no meu primeiro emprego, eu fiz uma entrevista uma vez e eu não gostava muito de fazer admissão. Eu nunca gostei de fazer admissão no início da minha carreira, né? Não gostava. E um dia eu fiz uma ligação para uma pessoa que eu entrevistei e eu falei assim, poxa, olha, eu tô te ligando para dizer que você foi admitida, você passou no processo seletivo, preciso que você traga a documentação. E aí na hora ela ficou calada, ela ficou muda. E aí eu comecei a perguntar, olha, tem alguém aí? Você tá me ouvindo? E aí ela começou a soluçar e ela falou assim, Rony, eu tô te ouvindo, eu quero te agradecer. E ela chorava muito no telefone. Ela falou assim, porque eu acabei de fazer sopa pros meus filhos. E eu coloquei veneno de rato. A gente ia comer agora e morrer. Que isso? Eu tô há 2 anos desempregada e eu não vejo uma luz no fim do túnel. Você salvou meus filhos. Nesse dia eu entendi o que era o poder do trabalho de gestão de pessoas. Meu Deus. Nesse dia eu entendi o que significava ligar para uma pessoa e fazer uma entrevista. Eu entendi o que significava contratar uma pessoa. Daquele dia em diante, toda vez que eu pegava uma carteira de trabalho, eu só sei dessa história, das pessoas que eu contratei. Mas todas as vezes que eu pegava uma carteira de trabalho, eu pensava, cara, será qual a história? Será o que essa pessoa estava passando quando eu liguei e contratei? Será o que tinha dentro da geladeira dessa pessoa? Será o que tinha dentro do armário dessa pessoa? Será quantas vezes essa pessoa entrou no supermercado só com dinheiro de comprar um frango e o filho olhava para ela e pedia assim, mamãe, eu queria um iogurte. E ela não conseguiu comprar. Então, nesse dia eu entendi o poder do meu trabalho, o que eu estava fazendo como recursos humanos e por que eu estava fazendo recursos humanos. Então, isso me marcou muito. Nossa Senhora. Só pedrada, uma atrás da outra. Inclusive, a gente passou por um processo seletivo aqui recente. Entrou uma nova colaboradora aqui no nosso grupo. E, cara, isso não vem na minha cabeça. Pensar tão além, com certeza é algo que, a partir de hoje, eu vou pensar muito diferente
em todo o processo seletivo que a gente tiver aqui internamente. Imagino que quem está assistindo e também tem empresa ou que já viveu situações parecidas esteja emocionado lá do outro lado da tela. Obrigado por esses depoimentos, Rony. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom, vamos falar mais da parte técnica agora. Acho que a gente já foi muito emocional, muita emoção agora, né? no podcast. Antes da gente partir para a parte técnica, eu lembro você de se inscrever no canal, curtir o vídeo, para você ter acesso a mais conteúdos ricos como esse aqui do nosso canal da Academy for You. Rony, como fazer um bom processo seletivo? Precisa ter várias etapas. A parte presencial é fundamental, dá para fazer entrevista online. Como que vocês fazem hoje? O processo seletivo é um momento para você conhecer se o candidato realmente vai fazer o que ele está sendo contratado para fazer. Eu acabei de falar para você a parte muito emocional, mas falando da parte técnica, a gente não pode esquecer que cada pessoa tem uma limitação daquilo que ela pode fazer. Cada pessoa tem um perfil. Então, tem pessoas que vão ter perfil comercial, algumas pessoas terão um perfil mais técnico, outras pessoas não gostam de se relacionar, elas preferem analisar as coisas e eu preciso conhecer muito bem o meu candidato para contratar. Então, a entrevista, eu gosto de fazer algumas etapas, tá? E vou explicar para vocês como fazer uma entrevista que realmente vai gerar um resultado bom, vai trazer para você um colaborador bom. A primeira coisa é saber se a pessoa precisa daquele emprego. As pessoas elas querem trabalhar, mas elas precisam realmente trabalhar, né? Elas precisam daquilo que você quer que elas façam. Aquilo realmente vai fazer sentido para ela, porque precisa fazer sentido. Se não fizer sentido, você está perdendo seu tempo. Segunda coisa, você precisa saber se o perfil dela vai se estressar ou vai ganhar com aquele trabalho que você está oferecendo para ela. Então existem análises que você pode fazer, análises comportamentais, análises de perfil, que vai te mostrar, vai direcionar exatamente a linha de estresse do colaborador. Olha, esse funcionário aqui, ele é um profissional que gosta muito de relacionamentos, ele gosta muito de comunicação, ele tem um perfil influente extremamente alto. Esse profissional, se você colocar ele dentro de uma salinha com um computador na frente, ele não vai performar. Ele vai levantar 800 vezes para tomar café e todas as vezes que ele levantar para tomar café, ele vai atrapalhar alguém. Ele vai parar na estação de trabalho de alguém para conversar, porque ele é muito influente. Ele é um perfil de influência extremamente alto. E a questão social do influente alto, ela é absurda. Ele precisa de relacionamento, ele precisa conversar, ele precisa se movimentar para ele se sentir bem. Então, uma salinha fechadinha não vai funcionar com ele não vai performar, não vai te entregar resultado. A mesma coisa se você colocar uma pessoa com uma dominância muito alta dentro do seu escritório para ela cuidar de processos, né? É uma pessoa que traz altíssimo resultado, foco em resultados, mas não gosta de processos, não gosta de trabalhar com a mesmice todos os dias. Para isso você precisa trazer pessoas com perfil mais estável, mais conforme, e isso é uma das etapas do processo seletivo. Para mim, a segunda etapa. Depois eu trago uma prova técnica. Não dá para você contratar um vendedor se você não colocar ele para vender. A melhor forma de você contratar um profissional é colocando ele para fazer aquilo que ele faria. Então, se eu vou contratar um contador, eu preciso dar um teste ali na prática para saber se ele vai fazer contabilidade. Se eu vou contratar uma pessoa de RH, nada melhor do que fazer uma dinâmica em grupo e perguntar para ela qual desses candidatos aqui você contrataria e qual deles você reprovaria e por que você faria isso. Porque ali você sabe como é que a pessoa recruta e seleciona. Quais são os elementos da avaliação dessa pessoa ali dentro daquela dinâmica. Se você vai contratar um vendedor, coloca ele para te vender alguma coisa. O cara tá vindo aqui no seu processo seletivo, ele estudou sua empresa, não estudou sua empresa. E sempre, Gabriel, sempre tenha uma etapa presencial. Sempre tem uma etapa presencial. Se o trabalho é presencial e você faz entrevista online, você está mandando um recado errado para a pessoa. Se o trabalho é presencial, ela precisa vir até você. Você precisa conhecer, você precisa saber se ela está nervosa, se ela está mexendo muito as mãos, se ela é uma pessoa que está muito ansiosa ali dentro. Por que ela está ansiosa? Por que ela está nervosa desse jeito com você? Se ela vai ficar desse jeito na frente do cliente? Qual é o problema dela em estar presencial com você? Se ela vai chegar atrasada, se ela não vai chegar atrasada. Tudo que acontece no processo seletivo reflete o dia a dia do colaborador. Tudo. Chegou atrasado no processo seletivo, se ele chegou atrasado no dia mais importante
da nova carreira dele, ele vai chegar atrasado no dia a dia. Ele vai chegar atrasado nos outros dias, porque ele não se programou no principal dia. Se ele foi mal vestido numa entrevista, você já pode ver que se ele não teve compromisso com a aparência dele no dia mais importante daquele início de carreira, ele não vai ter cuidado com a tua empresa. Ele não cuida nem dele, nem da aparência dele, quanto mais da sua empresa. Então, poxa, Rony, eu não concordo com o que você está falando. Você pode até não concordar. Só que isso é um princípio básico. O ser humano, ele vai vivendo ciclos, ele vai vivendo um eterno círculo vicioso. Se ele se cuida bem para ir na entrevista, ele cuida bem da sua empresa. Se ele acorda cedo para ir na entrevista, ele vai acordar cedo para vir. Agora, poxa, dá para ser às 14 horas a entrevista? O cara não quer acordar cedo porque está desempregado. O cara não quer ir cedo numa entrevista, você acha que ele vai querer chegar cedo na sua empresa? Então, tudo que acontece no processo seletivo, tudo que as pessoas te questionam no processo seletivo, você não vai se adaptar ao home office, você não vai fazer isso, tudo isso determina o que ela vai transmitir no dia a dia da sua empresa. Então, essas são as etapas. Eu faço uma primeira etapa de conhecimento do candidato, uma segunda etapa de conhecimento de perfil comportamental do candidato e uma terceira etapa de conhecimento técnico, de trabalho mesmo, se essa pessoa realmente está alinhada com o trabalho. E a finalização presencial. Então, o teu processo ali a gente separa em 4 etapas. Sabe uma coisa interessante que eu aprendi com a Disney no processo seletivo? A Disney, o processo seletivo dela, eles colocam, principalmente em Orlando, quando a pessoa quer trabalhar nos parques, tem uma salinha que tem uma... Pra você ter ideia, a fechadura da sala é no formato de uma tarântula, igual do Alice no País das Maravilhas. A pessoa entrou ali, ela vai ficar ali um dia inteiro convivendo com a Disney, musical, dando risada. Sabe pra que isso? Pra saber se a pessoa tem paciência de viver aquele mundo Disney 24 horas. Porque o cara vai ficar 8 horas por dia sorrindo e falando Have a Magic Day. Então ele precisa gostar de sorrir. Porque se ele não gostar de sorrir, no meio do processo seletivo ele já fala assim, cara, desculpa, não consigo sorrir o dia inteiro, não tenho paciência para ouvir esse musical o dia inteiro, não tenho paciência para viver no mundo Disney o dia inteiro. Eu, por exemplo, Gabriel, não trabalharia na Disney, não consigo. Legal demais, Rony. Você comentou das etapas, numa delas você falou do perfil comportamental. Acho que você citou as siglas do DISC, correto? Sim, correto, isso mesmo. Fundamental, então, para todo o processo seletivo a gente aplicar isso, para a gente conhecer o candidato. E aí vai a segunda pergunta, que é a seguinte: você já se deparou com um candidato que era muito bom, que você gostou, mas ele não era para aquela vaga e você jogou ele para uma outra área? Acontece. Existem pessoas que elas se adaptam melhor em outras áreas da sua empresa. Isso é até constante, tá? Isso é natural de acontecer. Você contrata um profissional. O perfil comportamental, quando eu falo do DISC, dominância, estabilidade, influência, cada perfil ele tá mais adaptado a algum trabalho. Mas não significa que ele não consiga fazer outros trabalhos. Então, por exemplo, isso aconteceu no Serac algumas vezes, inclusive, muitas vezes. Mas eu tenho um exemplo muito bom de um colaborador que trabalhava na contabilidade, era muito bom de contabilidade, foi a área que ele escolheu para a vida dele, ele estudou, ele trabalhou muitos anos com contabilidade, só que ele atrapalhava os outros colaboradores. Ele conversava com todos os outros colaboradores durante o trabalho o tempo todo e atrapalhava. E começou a chegar muita reclamação. Poxa, o funcionário toda hora fica chamando a gente, toda hora ele levanta para tomar café, ele não consegue ir sozinho, ele fica chamando todo mundo para ir tomar café junto com ele. E aí, um dia no Serac nós resolvemos fazer uma dinâmica e nós pedimos para as pessoas votarem, a pessoa mais influente da empresa, e as pessoas todas votaram. Olha, era até Gabriel o nome dele também. Olha, o Gabriel é o cara que tem o melhor relacionamento entre todo mundo, ele quer fazer amizade com todo mundo, é o mais comunicativo. E aí na hora a gente falou, cara, por que a gente não coloca o Gabriel no comercial? Por que a gente não coloca o Gabriel? Poxa, o resultado dele lá no contábil era ruim? Não era ruim, mas incomodava. Não era ruim. Mas vamos trazer ele para o comercial para ver? E ele trouxe para a gente o nosso primeiro contrato de uma grande estrela do Brasil,
Foi ele que trouxe pra gente um dos nossos maiores players de contabilidade. Hoje o Gabriel não está mais com a gente, mas foi ele quem trouxe um dos nossos principais contratos que nós temos hoje. Aí, que legal. Então, é colocar a pessoa certa no lugar certo. Uma percepção. Comportamento, ele não vai determinar o trabalho técnico que a pessoa faz, mas os comportamentos que ela tem no dia a dia. Além do DISC, você pode aplicar diversos outros testes. Por exemplo, se eu fosse trabalhar um processo seletivo numa indústria, talvez eu não aplicaria o DISC para todas as funções. Aplicaria um palográfico, aplicaria outros testes que vão avaliar outras coisas. Testes de resistência, de resiliência, enfim. Não iria aplicar o DISC. Se eu fosse trabalhar com alta liderança, eu aplicaria o teste alfa e não o DISC. Mas para trabalhar com liderança de gerência, supervisão, serviço administrativo, principalmente serviços administrativos, para estética, eu trabalharia com o DISC. E na última resposta você comentou que vocês fizeram uma pesquisa. O quanto você ouve o time para tomar suas decisões? A gente ouve o time o tempo todo. A gente nunca toma decisões só pelo que o time fala, né? Porque, ao contrário do que as pessoas falam que a voz do povo é a voz de Deus, não é. A sua cultura precisa ser baseada dentro daquilo que você acredita, dentro daquilo que você quer para sua empresa. Você dá a direção. Mas é importante você escutar os colaboradores. E, para você ter uma ideia, na Disney Orlando, tinha um dos restaurantes que eles resolveram mudar o cardápio. Eles tinham um cardápio legal. E a direção falou, poxa, vamos mudar o cardápio. E aí eles mudaram o cardápio. Quando eles mudaram o cardápio, os colaboradores começaram a falar, poxa, esse cardápio não vai funcionar, porque as pessoas vêm aqui para comer esse cardápio. E eles começaram a trazer algumas informações. E a diretoria falou, não, a gente não vai voltar atrás, vai ser isso. E graças a essa decisão, a receita com esse restaurante caiu 30%. E eles chamaram os colaboradores e falaram assim, poxa, o que vocês sugerem que a gente faça, então? Eles falaram, o que a gente sugere não é que você volte com o cardápio anterior. É que você use esse novo cardápio. As pessoas vêm aqui buscando isso. Vamos reformular esse cardápio? Foi agora eu não lembro o nome do restaurante. Eles reformularam o cardápio ouvindo os colaboradores. A receita aumentou em 70%. Então, o que acontece no dia a dia da nossa empresa? O nosso colaborador ele está muito mais próximo do cliente. Ele sabe exatamente o que o nosso cliente quer. Nem tudo que o colaborador vai trazer para a gente é estratégico e nem tudo é viável fazer. Mas ele é a melhor pesquisa de satisfação que a empresa pode ter. O colaborador é a melhor fonte de informações sobre o cliente que a empresa pode ter. E o colaborador é a melhor fonte de informação sobre a satisfação do time. Então, às vezes, o time não tem coragem de falar para você que está chateado com o café que você serve na empresa. Não vai ter coragem de olhar para você como dono e falar assim, olha, o café está muito ruim. Mas ele vai falar com os outros. E os outros vão trazer para você numa pesquisa. As pessoas elas não gostam de assumir e falar assim, Gabriel, eu não estou gostando do café. Mas elas têm coragem de falar assim, Gabriel, as pessoas estão falando mal do café. Então, é muito importante a gente ouvir para tomada de decisão. Não ouvir para decidir em cima do que o colaborador está pedindo, mas para fomentar a sua tomada de decisão, para basear a sua tomada de decisão. Legal. E como você faz para, ao mesmo tempo, ser próximo do seu time, mas não 100% amigo? Porque não tem como, né? Não tem como. Ou tem como? Não tem como. Não é que não tem como, você pode ser amigo. Ser amigo do colaborador não é uma coisa ruim, mas o colaborador ele precisa saber o limite exato, né? Eu acho muito incrível que, para mim, o maior exemplo de liderança de todos os tempos é o exemplo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele falava assim, eu não vos chamo de servos, vos chamo de amigos, mas ele tinha um limite muito grande com os apóstolos, com os discípulos dele. Ele sempre estabeleceu quem ele era e eu acho incrível porque tem uma passagem da Bíblia que fala que Pedro vira e fala assim, eles estão falando que você é o rei dos reis, que você é o Messias. E aí ele vira e fala assim, Pedro, e você? Quem diz que eu sou?
quando Jesus fala isso, Pedro, quem você me diz que eu sou, ele estava colocando exatamente o limite. Pedro, eu não quero saber o que as pessoas estão falando. Eu quero que você saiba quem eu sou. Você não está falando com seu amiguinho, você não está fazendo uma fofoquinha pro coleguinha da escola, pro coleguinha de trabalho. Você está falando com quem você segue. E você segue quem? Uhum. Você segue um profeta, você segue um Deus, você segue quem você tá, quem você é. E a gente, como líder, a gente tem que ter exatamente essa postura. Vem cá, deixa eu te perguntar, quem eu sou pra você? Quem eu sou pra você? Quais são os limites que nós temos como líder? Como líder e liderado? Como que você me enxerga? Que você tá me enxergando como um amigo ou como alguém que pode, e isso é duro de falar, mas é importante o colaborador saber que você tem o poder de demitir ele todos os dias. O colaborador não deve trabalhar com medo de ser demitido, mas ele tem que saber que o poder de demitir está na sua mão e que você pode fazer isso a qualquer hora. Que você é o líder dele. Uhum. Que você pode sim trocar ele. Porque no momento que o colaborador ele cria uma falsa segurança de estabilidade, a sua liderança está completamente comprometida. Você precisa gerar segurança emocional para o colaborador, mas não segurança de emprego. Né? As pessoas precisam saber que elas estão lá para trabalhar, que são os resultados dela que vão fazer com que elas cresçam ou com que elas saiam da empresa. O líder ele precisa ter consciência de que os trabalhadores, os funcionários, eles não trabalham lá porque a gente gosta deles. Eles trabalham lá porque eles precisam entregar um resultado e porque eles entregam esse resultado. E no momento que eles não entregarem mais esse resultado, não faz mais sentido ter esse colaborador lá. Né? Eu gosto muito da história das pessoas, mas eu gosto muito mais que as pessoas superem as suas histórias, que elas superem as suas dificuldades, que elas superem os seus desafios e que elas mostrem que elas são capazes de muito mais. E se eu sou capaz de entregar mais, se eu sou capaz de vencer o meu cansaço, todas as pessoas são também, e elas precisam buscar isso e entregar esse resultado para a empresa, senão não faz sentido. Então, o limite da amizade e da liderança é o resultado. Ótimo. Se você tá aí e não tá com um caderno cheio de anotação, você tá vivendo errado. Porque o Rony já entregou muito ouro aqui pra gente. Você comentou uma hora, você falou de cultura. Vamos do básico. O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que você faz intencionalmente todos os dias para os seus colaboradores verem que você está fazendo, para quando você não estiver lá, eles continuarem fazendo aquilo que você faz. Cultura não é um manual que você coloca ali na parede, missão, visão e valores. Cultura é muito mais do que isso. Cultura é um conjunto de ações. Né? Cultura é como a minha empresa age diante dos desafios, quais são os comportamentos que eu espero, que eu alinho, que eu metrifico, que eu reconheço e que eu remunero. Né? Poxa, na minha cultura, o meu valor é a honestidade. Maravilha, ótimo. Você metrifica a honestidade? Como que você avalia se os seus colaboradores são honestos? Como que você coloca isso em indicadores para você avaliar quem é o mais honesto, quem é o menos honesto? Como é que você reconhece essa honestidade? Como é que você remunera essa honestidade? Porque se as pessoas estão caminhando certo, elas precisam ganhar mais. Se as pessoas estão caminhando errado, elas precisam ganhar menos. E não existe aquele senso de igualdade. Todas as pessoas na minha empresa são tratadas de forma igual. Não, nem todo mundo entrega igual. Então, quem entrega mais precisa ser tratado melhor. E quem entrega menos precisa ser analisado se é a hora de trocar. Porque senão você vai contaminar a sua cultura. O que contamina a cultura de uma empresa é a falta de demissão. Né? Muitas vezes a gente quer contratar as pessoas muito rápido e a gente demora muito para decidir demitir. Né? Quando na verdade o correto é, mesmo que você tenha que demorar para contratar uma pessoa, mas você contratar o perfil correto, você demitir muito rápido as pessoas que não performam. Porque quando você não demite uma pessoa que não performa, você manda um recado para o time de que não é necessário, que não faz sentido performar. Porque se eu sou bonzinho com aquele que não performa, eu falo pro meu time, cara, você tá trabalhando igual um louco e você tá fazendo tudo errado. Porque o que eu realmente remunero muito é esse daqui. Esse daqui não faz nada e ganha muito pelo nada que ele faz. E você trabalha muito e ganha pouco pelo muito que você faz. Rony, mas o salário é igual. Sim. R$500 para quem não faz nada é muito. E R$500 para quem faz muito é pouco. Então, eu preciso sempre fazer primeiro, dar o exemplo, líder. A palavra que reflete melhor a liderança é exemplo. Preciso dar o exemplo, preciso fazer primeiro, preciso alinhar com